E aí, você que está ouvindo o Entretenicast, o mundo do entretenimento ao alcance dos seus ouvidos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse programa, que é feito de fã para fã. O meu nome é Amanda Augusto. Eu sou a Luana Ribeiro. Eu sou a Maria Luísa. E eu sou a Sabrina Massuia. No Entretenicast falamos sobre as várias nuances do mundo do entretenimento, trazendo essa temática com muita informação, reflexão e diversão. No episódio de hoje, voltamos com as nossas tão queridas produções sobre K-pop. Eu sei que você sentiu saudade, mas depois de tanto tempo de espera, a gente finalmente faz o nosso comeback. Já introduzimos o mercado de idols e o seu funcionamento nos 2 episódios anteriores. E agora, vamos falar sobre o que pode ser chamado de espinha dorsal dos problemas no K-pop. O cerne dos assuntos mais sérios e problemáticos dessa indústria. As questões sobre corpo e estética. Fique ligado na sequência desse podcast para saber sobre a pressão estética e os seus impactos na música popular coreana. E estão ouvindo o som da pipoca estourando? Então senta no sofá e dá o play, porque a sessão do Entretenicast já vai começar. A música que introduz esse episódio tem tudo a ver com o tema. Canetada da Jamie, solista coreana, Stay Beautiful fala sobre autoaceitação e autenticidade, incentivando quem escuta a não ceder aos padrões da sociedade. Um verdadeiro hino. Vivemos em um suposto tempo moderno, e o mais novo meme da moda é o magra, magra, magra. Parece que voltamos àquelas épocas dos anos 2000, em que a magreza extrema era mega idealizada. Pelo menos aqui no Ocidente, a aceitação de corpos diversos teve seus avanços ao longo do século XXI. E hoje em dia, podemos ver maior representatividade na mídia, mesmo que ainda longe do ideal. Apesar de um aparente regresso a partir da popularização das redes sociais e a falta de políticas de controle, existem lugares no mundo que nunca avançaram e estagnaram na ideia de corpo perfeito. Na Coreia do Sul, um idol de K-pop ou qualquer figura que apareça na mídia, principalmente se tratando de mulher, precisa estar dentro de um padrão muito rigoroso para ter sequer chance de entrar no mercado. Magreza ao extremo, pele clara, nariz reto, queixo em formato de V e até pálpebra dupla são alguns dos requisitos para o encaixe no conceito de beleza ideal da sociedade coreana. Pois é, Amanda. A pálpebra dupla é a dobrinha que nós, ocidentais, normalmente temos em cima dos nossos olhos. A coisa é tão bizarra que se um idol tem a pele mais bronzeada, uma coxa mais grossa ou um nariz mais ou menos reto, ele está suscetível a receber comentários pesadíssimos sobre a própria aparência. E você acha que as empresas estão do lado deles? Que nada! Dietas regradas e até afastamentos são promovidos por causa desse tipo de coisa como punição. É como se a culpa fosse da vítima e isso se torna uma grande bola de neve na indústria. Pois é, e acho que com essas informações absurdas, deixamos os ouvintes instigados a entenderem mais do assunto. No Senta Que Lá Vem História, abordamos aspectos da cultura sul-coreana que influenciam nesse cenário de pressão estética. Além de falar também da evolução das ferramentas de opressão com base nos meios de comunicação. Afinal, o K-pop é um mercado extremamente midiático. O conceito de beleza é uma construção social que varia a depender da cultura em que essa concepção foi criada. O padrão de corpo e rosto ideal para um cidadão coreano é diferente do pensamento de um brasileiro, por exemplo, pois estão inseridos em contextos que se diferem. Dando uma breve aula de história, a Coreia esteve ocupada por forças japonesas desde o início do século XX, sendo chamada de Chosen. Essas investidas nipônicas começaram antes mesmo da virada do século, em 1876. O Império Japonês anexou a Coreia, antes da divisão entre Sul e Norte, em 1910 e interviu no território durante 35 anos, até o final da Segunda Guerra Mundial.
Depois desses violentos anos de domínio japonês, a Coreia também teve outro evento canônico na sua história, a Guerra de 50 a 53, que resultou na criação da República Popular Democrática da Coreia, a do Norte, e a República da Coreia, a do Sul, dividindo a península em 2 estados independentes. Esses 2 grandes acontecimentos foram a porta de entrada para as pessoas envolvidas em ações militares e humanitárias com o objetivo de apoiar a Coreia do Sul em seus conflitos. Consequentemente, isso também foi porta de entrada para os costumes ocidentais sobre beleza entrarem no país, principalmente aqueles exportados dos Estados Unidos. A gente também não pode deixar de citar como os avanços significativos nos meios de comunicação, ali no século XX, foram importantes para perpetuar imagens perfeitas na mídia. Toda essa saturação de informações e imagens culminam na criação de um primeiro padrão de beleza na Coreia do Sul, que é atualizado a partir dos termos culturais do país. Os anos se passaram, chegamos no presente, e a cultura da beleza ocidental, especificamente a que exalta a pele clara, corpos magros e sem marquinhas de espinha, foi sendo cada vez mais incorporada na indústria coreana, não se limitando apenas à música, mas chegando também aos dramas e filmes. Quando a gente fala de cultura popular da Coreia do Sul, não dá para não citar os dramas, ou doramas. Neles, sempre vemos protagonistas que perpetuam os padrões de beleza, como Kang Chu-de-W. Isso sem contar os coadjuvantes e até os vilões. Vez ou outra, o recurso da aparência é utilizado para afastar o malvado do público. Afinal, é muito mais fácil fazer alguém desgostar de um antagonista considerado feio. O recorte da nossa série é K-pop, mas o ouvinte pode ter certeza de que qualquer ramo do entretenimento é afetada por ela, a pressão estética da sociedade coreana. Porém, voltando aqui ao gênero musical e suas polêmicas, o fenômeno atinge 99% dos idols, porque a aparência é um pré-requisito para eles sequer terem a chance de estrear. E você acha que depois de debutar a vida fica em paz? Que nada! Com mais exposição ainda, esses artistas ficam propensos a receberem ofensas sobre o detalhe mais minucioso e irrelevante do rosto ou corpo deles. A mestranda em comunicação pela Universidade Paulista e pesquisadora do laboratório Cult Pop, Giovanna Bordini, comentou esse tipo de violência muito presente na indústria do pop coreano. A pressão estética dentro do K-pop, ela vai preceder não só uma questão cultural da Ásia, em um panorama geral, assim falando, mas de algo que é praticamente vital dentro da indústria, né, do K-pop. Porque os idols, eles desde o período de seleção, quando eles vão entrar para uma empresa, eles meio que já têm uma breve noção de que aquele processo de treinamento que eles vão passar vai demandar muito deles, né? Porque a cultura idol, ela vai partir de um princípio que aquela pessoa vai vir a se tornar um modelo a ser seguido, seja por comportamento ou por questão mais estética mesmo, né? E a cultura sul-coreana, ela tem um padrão estético que tenta beirar a perfeição. Só que daí esse padrão que vai ser aplicado, ele remota dos padrões europeus, né? Principalmente quando falamos de traços físicos, né, como os olhos amendoados ou que tenham a dupla pálpebra. E a gente também pode entrar numa questão sobre a cor de pele, e pensando no conceito de whitewashing, né, porque na Ásia e na Coreia há um embranquecimento de uma população que não é branca, né, mas tem uma indústria que vai sustentar isso com edição de fotos e provavelmente também com alguma espécie de recomendação contratual para os idols ali na questão de uso contínuo de protetor solar ou também de evitar a exposição ao sol. Mas daí quando a gente vai pensar numa questão mais estética corporal, a indústria ela vai seguir uma tendência da magreza extrema, num padrão meio modelo de passarela, que remota ali um pouco dos anos 90, anos 2000, e que hoje está de volta no mercado mundial com a ideia de que apenas corpos extremamente magros são saudáveis e apreciados, né? Sem contar que a gente também tem registro de muitos idols que já comentaram de forma oficial ou não sobre suas questões com perda e ganho de peso e também de dietas mais restritivas que eles precisaram seguir em algum momento específico da carreira. E tudo isso acontece porque aquelas pessoas e seus corpos precisam, perante a indústria do K-pop, serem apreciadas de alguma forma. Então, por isso que a gente pode ver até que dentro dos grupos a gente tem divisões de funções e tem os integrantes, que são os integrantes visuais. Então, eles vão ser mais apreciados pela sua beleza do que até pelo seu talento. Sem contar que essa pressão também ela vai ser sofrida tanto por ídolos masculinos quanto femininos. E mesmo que o padrão seja igual para os dois, né, de pressão, as idols femininas acabam sofrendo até um pouco mais com isso, né? É muito interessante a gente pensar como todas essas expectativas baseadas na supervalorização da beleza impactam a vida das pessoas.
desde os idols que estão sob julgamento constante da sociedade, até a própria sociedade que se alimenta do que é amplamente propagado como bonito. Por isso, no Me Conta O Que Eu Não Sei, destrinchamos todos esses processos enlouquecedores e os efeitos na vida dos artistas e dos fãs. Pode entrar, vinheta. Você, K-Popper, já deve ter lido em algum lugar sobre o tal Dr. Kim. Normalmente, essa é uma entidade invocada em guerras de fãs para atacar o outro idol, insinuando que ele fez algum procedimento estético. Provavelmente fez, mas isso não vem ao caso. Acontece que no K-pop, essa passagem no bisturi é quase um ritual de iniciação. Os cantores e cantoras se submetem a diversas cirurgias visando evitar desgastes futuros ou querendo acabar com o sofrimento de ler coisas horríveis sobre a própria aparência. Em uma pesquisa divulgada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a ISAPS, foi indicado um aumento de 19,3% nos procedimentos estéticos realizados no ano de 2021 em todo o mundo. A Coreia do Sul figura como o paraíso dessas intervenções porque, apesar de perder para os Estados Unidos, atrai muitos turistas e os próprios residentes. De exemplo, podemos citar o Taemin do SHINee, que fez o tão comum procedimento de pálpebras duplas. A anatomia dos olhos de povos asiáticos amarelos proporciona uma projeção diferente dessa parte da face, e a dobradinha da pálpebra normalmente não acontece de forma natural. Mesmo que não prejudique a visão, muitos recorrem à cirurgia para maior satisfação estética. Outro caso é o da Park Bom. A solista e ex-integrante do 21 fez uma quantidade muito grande de plásticas ao longo da carreira e foi ficando irreconhecível. Ela exagerou nos enxertos colocados na bochecha e, infelizmente, a internet e a mídia não perdoaram. Agravando a situação, a cantora também sofre de uma doença chamada linfadenite, o que dificultou ainda mais o controle sobre a necessidade constante de parecer mais bonita. Mas a verdade é que não dá pra culpar os idols, né? As próprias empresas estabelecem rotinas e dietas mega regradas para os seus produtos estarem em forma e venderem para uma sociedade coreana que ultravaloriza a beleza. E outro detalhe importante, a indústria do K-pop tem um longo histórico de negligência psicológica. Tudo isso agrava a questão da pressão estética na mente desses artistas. A falta de apoio leva a problemas como bulimia e anorexia, relacionados à autoimagem, peso e à alimentação. Esses dois distúrbios podem causar complicações em órgãos vitais, além de serem fortes indícios de depressão, entre outras questões neurológicas. As normas e exigências da indústria, infelizmente, já resultaram em fatalidades no K-pop. Sully do FX faleceu em 2019 porque não se parecia com o que a cruel sociedade coreana esperava de uma idol. Ela sofria ataques constantes pela aparência e por ser apoiadora de movimentos feministas. A Peach, como era carinhosamente chamada, sempre foi uma voz ativa sobre saúde mental e direitos das mulheres. Construiu um legado e para sempre será lembrada com amor pela comunidade de fãs. O público do K-pop é formado em sua maioria por jovens, e sabendo disso, é importante destacar como a indústria afeta essa parte dos consumidores. A idealização do padrão na Coreia do Sul passa por dois pontos principais: a herança histórica e a mídia, como já falamos por aqui. O ramo do entretenimento é um dos principais atores comunicativos da atualidade. Logo, a pressão exercida sobre os idols, que resulta na pressão exercida sobre os fãs, é quase um paradoxo. Idolatrar, no sentido de ser fã, figuras que seguem um modelo que coloca a magreza no pedestal máximo da beleza, prejudica a autoimagem desse público. A pesquisadora Giovanna Bordini falou mais um pouco sobre isso. Podemos dizer que a indústria do K-pop está influenciando esse número expressivo de procedimentos estéticos, né? Ainda mais que esse movimento de você se inspirar fisicamente em alguém famoso sempre existiu nessas relações entre fãs e idols, né? Ou ídolos no geral. E se a gente for parar para pensar, a cultura pop, ela, de uma forma geral, ela sempre caminhou e continua caminhando do lado dessas tendências estéticas. E não somente os fãs, né, vão tentar reproduzir ou consumir, surfando um pouco nessa onda de procedimentos, mas a sociedade como um todo também, né, mesmo que de forma gradativa, vai tentar se adequar a esse padrão que está ali para ser copiado.
E eu acredito que tanto o K-pop quanto o pop internacional, assim, do Ocidente, eles meio que se retroalimentam dessas questões estéticas, porque enquanto um vai estabelecer o padrão, o outro vai tentar encontrar uma forma de reproduzir esse padrão ali imposto, mesmo que seja necessário algum procedimento estético, né, ali, que ele seja criado para isso. E aí, aquele que promoveu esse padrão, ele vai ver que ele tem a necessidade de tentar se manter ali dentro. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar essa solução que foi inspirada nele mesmo. Em toda a história do K-pop, são notáveis alguns pequenos movimentos de idols e ex-idols sobre os cuidados com a saúde mental e com a questão da pressão estética. A indústria quase não dá espaço de fala, então simples músicas com letras que aproximam o artista da figura de humano ou um depoimento nas redes sociais feito por alguém que enfrentou a rigidez para se manter no mercado representam um grande grito contra a pressão estética e tudo que permeia essa violência. Agora, a gente aborda um caso específico que demonstra essas pequenas e significativas manifestações. A Hu Yoon-jin, integrante do Lee Serafim, lançou a canção I Different Doll, um trocadilho com a palavra idol, que é quase um manifesto contra o modo como a indústria do entretenimento e a sociedade tratam os idols. I Different Doll, em português literal Eu Diferente de Boneca, que pode ser entendido como Eu Não Sou Uma Boneca, é uma faixa single lançada pela Yoonjin em janeiro de 2023. A produção fala principalmente contra a objetificação dos idols de K-pop e tem um clipe que retrata situações cotidianas vividas por esses artistas. Nas cenas iniciais, a gente vê uma manchete que diz cintura tamanho formiga, exemplo de perda de peso e novo visual chocante, para uma bonequinha que representa a cantora. Depois de alguns acontecimentos no vídeo, como a queda de um celular que causa desmaio na Yoonjin, uma clara metáfora sobre comentários maldosos feitos na internet, a mensagem muda para mais que uma manchete. O MV, termo muito usado para falar de videoclipes no K-pop, foca bastante em sensibilizar quem está assistindo a partir desses contrastes. Já a letra fala claramente sobre a pressão colocada nos artistas da indústria. Esses idols são tratados como meros produtos de moldar, já que seus sentimentos e especificidades raramente são levados em consideração. A Yoonjin expressa toda a indignação dela em versos contra as violências estéticas e psicológicas no pop coreano. Ela reivindica o direito de poder ser quem é, de ter uma identidade e não ser apenas uma robozinha desumanizada que só serve para cantar e dançar. A integrante do Lee Serafim também fez declarações nas redes sociais explicando a música e suas inspirações. Ela disse que a ideia surgiu de um momento de reflexão sobre o seu papel no mercado do entretenimento. Entretanto, a canção não surge de um momento em específico, mas sim do combo de várias experiências. Ela também fala sobre a crueldade, superficialidade e as contradições do ódio propagado online. Yoonjin preza pela generosidade e diz que esses comentários violentos não deveriam existir. I Different Doll nasceu de um desejo da cantora mudar, de alguma forma, o mundo do K-pop e instigar os idols a lutarem contra esses padrões mega rígidos. Acho que depois de todo esse papo e informações sobre a pressão estética no K-pop e na sociedade coreana, a gente pode refletir um pouquinho. A magreza volta a ser idealizada como o único corpo saudável possível nesses tempos recentes. E nisso, a integrante Jonghyun do Twice passa por momentos delicados por não estar dentro do padrão definido por esse corpo social. Como podemos, como fãs e sociedade, contribuir para que artistas que passam por essa mesma situação sejam valorizados por sua autenticidade e talento, em vez de serem pressionados a atender estandartes estéticos e reais que impactam na saúde mental e física? Bem, eu acho que esses artistas... Atualmente, a indústria do K-pop incentiva muito que a gente tenha esse contato com os artistas, né? De estar comentando nos posts, interagindo. Eles têm a própria rede social, que é o Weverse. Então, eu acho que é estar presente nesses espaços e tentar reverter os comentários maldosos que a gente vê. Porque, às vezes, a gente entra nas redes sociais e tem um monte de comentário falando sobre nossa, mas você estava gorda naquela foto. E acho que justamente fazer o oposto disso e tentar amplificar essas mensagens para os idols.
Nossa, e sim, o TikTok é terrível. Todo vídeo da Jonghyun que passa na minha For You tem lá os piores comentários do mundo sobre a aparência dela. E eu acho que a gente, como fã, pode demonstrar o apoio, falar que, tipo, cara, eu vou gostar de você independente do jeito que você for, você não precisa seguir esses padrões absurdos pra ser quem você é. Eu acho que essa cobrança da gente pode vir das empresas também. Porque, como a gente falou, isso é algo muito enraizado na sociedade. Então, na própria cultura deles, é normalizado o abuso por parte das empresas. Então, uma vez que o K-pop agora tá, assim, o mundo todo tá de olho no K-pop, eu acho que a gente pode ter esse poder maior de estar cobrando as empresas, dizendo, né, que, assim, pô, a gente não pode normalizar isso, que é uma coisa que eu acho que às vezes acaba acontecendo até um processo inverso, de que o fã, ele acaba justificando, dizendo defendendo que lá dizendo que lá é assim mesmo, então, se você quer ser um idol, você tem que sofrer essas consequências, sendo que isso não é o correto. Só a gente vê que, assim, é um nível tão absurdo que é normalizado esse tipo de abuso até com menores de idade, porque tem muita gente nova no K-pop. Sim. E esse negócio de estar presente, eu acho que tem que acontecer mesmo, porque muitas vezes no TikTok, principalmente com a Wooyeon, que tá agora no IVE, Sim. eu vejo, tipo, o pessoal falando, nossa, gente, eu acho que ela tá muito magra. E aí o povo vem falando, não, gente, deixa ela tá bem, ela tá saudável, sendo que, tipo, se ela engordasse 15 quilos ou 5 quilos a mais, claramente ia ter 1 milhão de pessoas comentando que ela engordou. Mas agora que o povo tá preocupado que ela tá magra até demais, o povo finge que, tipo, tá tudo bem. Ah, não, gente, ela na Coreia, como falaram, tipo, ah, não, tá tudo bem. É a pressão de lá, é o jeito que eles são, é a estética de lá. Mas, gente, claramente não é. Então, acho que a gente tem que estar presente nas redes sociais pra acabar com isso. É importante também a gente incentivar os idols que lutam contra isso, né? Eu lembro que, recentemente, a Sulyeon, do N-Mix, ela rebateu um comentário de uma fã que falou que ela estava ficando gorda e ela falou que não ia ligar pra comentários de quem não olha pra si mesmo. Diva. Eu achei isso incrível. Diva. Não tragam hate, pelo amor de Deus. Tem que bater palma pra um comentário desses, que é muito difícil de acontecer no mundo do K-pop. E é muito legal ver que, tipo assim, agora puxando pra outro lado, não só da pressão estética, como, por exemplo, grupos novos como o New Jeans têm falado assim na mídia, botado a boca no trombone pra falar das coisas que acontecem, né, ali nos bastidores que a gente não tem acesso. Agora, uma última pergunta que retoma aquele paradoxo. A pressão estética no K-pop reflete os padrões de beleza da sociedade em geral, ou ela amplifica uma idealização inatingível que pode estar moldando uma geração inteira de fãs ao redor do mundo? Fica aí a indagação para o nosso ouvinte pensar e responder. Podem descer os créditos finais, porque o Entretenicast de hoje acabou. Muito obrigada por terem ficado com a gente até o final da sessão. Compartilhe esse podcast com seus amigos e familiares, porque todos merecem ouvir conteúdo de qualidade. Esse podcast é uma realização do Audiolab UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, direção, roteiro e produção de Amanda Augusto, Luana Ribeiro, Maria Luísa Camurça e Sabrina Massuia, e edição de Ramon Lemes. Esperamos vocês no nosso próximo episódio da série Entretenicast K-pop. Entretenicast, o mundo do entretenimento ao alcance dos seus ouvidos.